Assinale a alternativa que indica o número correto de preposições presentes no trecho a seguir, retirados do texto. Considere, inclusive, as que aparecem contraídas e combinadas a outras palavras. Para tudo. Aí os caras vão te dar aqui uma frase que eu já vou analisar contigo, não fica ansioso. Não te preocupa que tu não vai perder nada. Mas eu queria muito que tu entendesse a relação que é assim, ó. O que são preposições? Preposições estão lá na aula, na aula de classes de palavras. Lá em classes de palavras tu estuda isso. Tu estuda preposições lá na aula de regência. Porque lá em regência a gente estuda o verbo pede a preposição quando blá 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 blá. Então, regência a gente fala de preposições, classes de palavras a gente estuda as preposições. Agora, o que significa contraída e o que significa combinada? Ora, contraída é como o nome está dizendo, ela vai se fundir num artigo, por exemplo, ou num pronome. E combinada é quando tu enxerga a preposição associada a um artigo, por exemplo. Então eu vou te mostrar isso agora na prática. Vem comigo. Ele quer que a gente conte. E essa ideia de contar palavras, ela acontecia muito nas questões da Fundatec, quando ela cobrava concordância nominal e verbal, que ela pedia para a gente ficar contando quantas outras palavras vão mudar. E aqui em 24 os caras têm essa questão que vai direto ao ponto. Então o trecho era que ajuda a guardar o caminho na vida e na dele e na da gente mesmo. Ora, este a aqui, ele é considerado uma preposição. Por quê? Que ajuda a estudar, que ajuda a chover, que ajuda a falar, que ajuda a pensar. Este é uma preposição porque ele está na frente de um verbo. E um verbo não usa um artigo. Então ele não poderia ser um artigo. Até porque quando o verbo se fantasia de substantivo, o artigo que ele usa é o artigo o. Então aqui eu tenho a número um. Aí ele diz que ajuda a guardar o caminho na. Ora, o que é na? Em mais a. Então, este em é o cara que eu tô te dizendo. Este em é o cara que faz a contração, contraída. Em mais a. Na vida e na, em mais a, de ele, de mais ele, na, em mais a, da, de mais a. Então, quantas preposições a gente tem aí? Para confirmar, a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Letra D de desespero é a nossa resposta. Então, quantas preposições a gente tem? 6 preposições. Essa é uma questão muito diferente. De maneira geral, a gente não encontrava questões assim na Fundatec nos anos anteriores. E este assunto é um assunto de classes de palavras que tem, então, lá a sua noção no português básico, no português base. Mas básico não significa fácil, significa só que é um português base. E aí, mano? Quem é que achou difícil, achou fácil? Comenta aí. Difícil ou fácil?